Nos próximos dias 14 a 16 de agosto, nós vamos realizar mais uma vez o nosso encontro Homens de Valor. Cada ano Deus tem nos dado a alegria de realizar esse evento só para homens. Homens de todas as idades, de todos os estratos sociais, ricos, pobres, trabalhadores, empregados, empresários, profissionais liberais, cristãos, não cristãos. Aqueles 3 dias ali no Hotel Pousada Aruanã, já pelo 2º ano, Deus tem sido maravilhoso para conosco. E, curiosamente, quando nós iniciamos esse trabalho há 5 anos, fazendo esses encontros, nós tivemos uma ideia de pegar um filme que fosse conhecido da maioria dos homens e, a partir daquele filme, poder trazer reflexão à luz da Palavra de Deus. E eu me recordo que nós fizemos, por exemplo, sobre o Poderoso Chefão, o resgate do soldado Ryan, Clique, aquele que do controle remoto da pessoa que queria controlar todo mundo e tudo. E neste evento, do dia 14 a 16 de agosto, nós escolhemos um filme que eu assisti no Netflix com a minha família, não sei se você já assistiu, que se chama O Impossível. É um filme a partir de um relato de situações reais, acontecidas por ocasião daquele grande tsunami que abateu a Oceania e a África e que matou milhares de pessoas. E a história, que eu não vou contar para não frustrar o dia que você for assistir o filme pessoalmente, você mesmo, narra a história de como uma família típica, marido, mulher, filhos, foi de repente, de uma forma avassaladora, separada por aquelas ondas terríveis que tomaram conta daquelas praias, daqueles resorts, daqueles lugares que ali foram acometidos por aquela tragédia. E a história mostra como, em momentos dramáticos daquela narrativa, o desejo sincero de reencontrar, de reunir, a luta pela vida, fez com que vários integrantes, mas principalmente o homem, o chefe daquela família e a sua esposa, se superaram para reencontrar, se reunir e viver a vida passando por aquela tragédia. Eu fiquei pensando, e essa vai ser a tônica do nosso encontro Homens de Valor, que é bem possível que nós que estamos aqui, jamais passemos por uma tragédia semelhante àquela. Obviamente que nenhum de nós pode garantir que em algum momento da nossa vida nós não estaremos no meio de um terremoto, de um tsunami, de um ciclone, de um vendaval, ou de qualquer tragédia do clima, essas tragédias que nós temos muito pouco a fazer diante delas. Mas eu garanto, queridos irmãos e amigos, que todos nós enfrentamos as avalanches, os tsunamis, os terremotos cotidianos que abatem a nossa vida, que abatem a nossa família, que abatem o nosso casamento e que nos fazem pensar, no meio daquela confusão inteira, algo parecido com: eu jamais pensei que eu poderia estar passando por isso. Se em algum momento da sua vida, e eu acredito que praticamente todos nós aqui, já nos pegamos pensando assim: eu jamais pensaria que eu poderia estar passando por isso. Então você sabe exatamente do que eu estou falando quando o inesperado lhe toca a vida, lhe rouba pessoas amadas e queridas que são preciosas para você, ou faz com que os seus relacionamentos mais importantes se fragilizem, se descastem, se desfaçam diante dos seus olhos, que estruturas de vida que foram edificadas ao longo de tempos e anos, de repente ruem, como se um terremoto existencial acometesse a sua vida. Cada um de nós já passou em algum momento por isso e se fez espantado diante da situação, dizendo: eu jamais pensei que poderia estar passando por isso. Agora imagine que você é um pescador experimentado, que diariamente sai ao mar, junto com seus amigos que também são pescadores experimentados,
num lugar de determinada água em que você conhece, quase que como a palma da sua mão, que sabe exatamente a profundidade de cada lugar em que o barco está singrando as águas, que conhece o tempo, os ventos, as marés, e tudo ali lhe é familiar. E, de repente, do nada, sem que qualquer aviso lhe seja dado, você se vê no meio de uma tempestade incontrolável. E você se vê incapaz, impotente de resolver. Tudo o que você sabe, você faz e não adianta. Tudo o que você tenta, não tem segredo, não tem sucesso. Não há como vencer aquela tempestade. Naquele momento, você se pega também pensando que jamais poderia imaginar que estaria naquela situação. Só que há uma diferença. Além dos seus companheiros pescadores, há uma pessoa que está ali no barco, não como pescador, mas como companheiro, um companheiro de navegação. E esse companheiro tem todo o poder para resolver toda a situação ali com uma única palavra. O impossível do filme, o impossível da sua história, o impossível da tempestade, de repente, se torna nada diante da palavra daquele companheiro. Essa história não é criada na minha mente, essa história está descrita na Bíblia. E é uma história que 3 dos 4 evangelistas narram, e narram de maneira muito cheia de detalhes. E eu escolhi nesta noite para compartilhar com os irmãos uma dessas narrativas, que eu lhe convido agora a abrir na Palavra de Deus, em Mateus capítulo 14, onde aquele evangelista narra o momento em que aquela tempestade bate no barco de Jesus e os seus discípulos, e ali acontece algo maravilhoso. Eu gostaria que Anne pudesse projetar Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, e você que está com a Bíblia pudesse acompanhar, ou na projeção em ambos os lados da plataforma. Esse texto é um texto que Mateus, que Marcos e que João narram. E aqui em Mateus capítulo 14, verso 22, é assim que ele conta a história. Diz assim a palavra de Deus: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só, Jesus. Entretanto, o barco com os seus discípulos já estava longe, a muitos estádios, a muitos metros adiante. E no meio daquele mar ele estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário ao barco. Na 4ª vigília da noite, por volta de 3 às 6 horas da manhã, como os romanos contavam o tempo, eles viram que Jesus foi ter com eles, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram cheios de terror e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és
Filho de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra lida, ilumine o nosso coração e fale conosco. Amém? Vamos falar com Ele. Ó Deus amado e querido Pai, diante de Ti nós nos apresentamos agora, Senhor, pedindo a Tua misericórdia e graça, porque não somos capazes de interpretar a Tua palavra, de compreendê-la na profundidade que ela tem. Só o Teu Espírito, iluminando a nossa mente, pode nos conceder agora, Pai, a compreensão exata daquilo que Tu queres falar conosco. E é isso que nós Te pedimos, que o Senhor abra a mente de cada um de nós, de cada pessoa que está aqui, a começar de mim, de cada pessoa que está assistindo pela internet, de cada pessoa que está assistindo pelo sinal da TV Master. Que onde quer que essas pessoas estiverem, o Senhor as alcance com a Tua palavra, bem como a cada um de nós, para que ao sair deste lugar possamos ter ouvido a Tua voz, compreendido a Tua palavra, crido e sido abençoado por Ti, Pai. Fala conosco e enche esse lugar da Tua presença. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, nem nos piores pesadelos de Pedro e de seus companheiros estava a ideia de que um dia eles estivessem em pleno mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré, numa situação como esta. Não que eles não tivessem enfrentado tempestades antes. Na verdade, era muito comum, em dados períodos do dia e das épocas do ano, que certos ventos, descendo das colinas do Golã, tocassem aquelas águas e levantassem ondas de até 2 metros de altura. Há registros, inclusive, históricos disso. Mas eles sabiam mais ou menos em que horário, em que época do ano, assim como nós sabemos que toda essa chuva e este vento, que termina no mês, que começa agora no mês de julho, vai se prolongar por todo o mês de agosto e talvez entrando em setembro, numa época em que o vento bate forte e as águas cristalinas de João Pessoa se tornam barrentas, batidas, como a gente chama. Eles sabiam disso, mas não era o caso em que eles estavam enfrentando agora. O que eles estavam enfrentando era uma situação completamente inesperada, e eu vou lhes dar os motivos. O primeiro fato era que eles estavam ali naquela situação não porque decidiram por si mesmos estar. Algumas vezes certas tragédias nos acontecem e nós sempre ficamos pensando: o que foi que eu fiz de errado? Será que eu fui quando não deveria ter ido? Será que eu fechei o negócio quando não deveria fechar? O que foi que eu fiz de errado? Mas se você prestar atenção ao texto, quem mandou aqueles discípulos para o meio do mar foi Jesus. Veja que no verso 22, Jesus havia acabado de multiplicar pães e peixes, e diz o texto que logo a seguir, ou seja, logo depois daquele grande e maravilhoso milagre, compeliu Jesus. A palavra no Novo Testamento em grego é uma palavra forte, ordenou, como uma voz de comando: vão, podem ir, vão na frente. Algo muito incisivo, algo muito intenso. Não foi uma sugestão: olha, se vocês quiserem ir, vão na frente, eu sigo vocês, daqui a pouco a gente se encontra. Não, Jesus mandou-os para o meio do mar. E diz o texto que enquanto eles embarcaram e passaram adiante para o outro lado, para atravessar o mar, Jesus despedia as multidões e depois ia para o monte orar. Então eles estavam no meio da tempestade por absoluta vontade de Deus. Em algumas tempestades nossas, nós perguntamos: o que foi que eu fiz de errado? Eu estou no lugar errado, na hora errada, por isso está acontecendo isso comigo? Mas não é o caso. Aqui Jesus claramente os ensina através da tempestade. E talvez essa seja a grande verdade desse texto. É que é possível aprender quando o mar está tranquilo, quando o vento é suave, quando a conta corrente está repleta de dinheiro, quando estamos gozando de saúde e de paz. Podemos aprender sobre a grandeza do amor de Deus que nos dá infinitamente além do que merecemos e do que pedimos.
podemos entender que a providência de Deus é quem supre nossas necessidades. Mas, via em regra, é na tempestade que nós aprendemos as profundas lições de Deus. Muitas vezes, lições paradoxais. Lições que nos fazem chorar, gemer e sofrer, mas que nos tornam, ao final delas, pessoas transformadas. Eles não tinham a mínima ideia que iriam enfrentar essa tempestade. Eles estavam preparados para todas as tempestades que eles já conheciam, mas eles não conheciam essa tempestade. Jesus os enviou para lá, eles estavam lutando com todas as forças que eles podiam, mas nada, absolutamente nada, era possível de ser feito, porque o vento era contrário. Veja aí no verso 24, que a razão climatológica, simples, factual, é que eles estavam, de fato, com o vento contrário. O barco já estava longe, a muitos metros, talvez mais de 1 quilômetro para dentro de água, açoitado pelas ondas, e diz o texto, porque o vento era contrário. O que nos leva a entender que, algumas vezes, Deus não apenas permite, mas Deus gera ventos contrários a nós. Eles são evidências de que a vida é incontrolável, de que não somos nós as pessoas que podem garantir que nunca iremos ter vento contrário. Na verdade, ninguém pode garantir isso. Talvez aqui nós pudéssemos dizer, numa expressão muito comum, que quem está na chuva é para se molhar, e quem está na vida é para viver, sorrir e chorar, para enfrentar ventos contrários e para, muitas vezes, sentir o vento impelindo-nos para um caminho suave e tranquilo. Então, se é verdade que em algumas fases da nossa vida o vento é favorável, em outras o vento é contrário. E não há uma única pessoa aqui nesse auditório que possa dizer, a minha vida só tem ventos contrários. Nem nenhuma que possa dizer, a minha vida só tem ventos a favor. Jesus fala disso, ou o Pai fala disso no Antigo Testamento, dizendo que, de alguma forma, há uma certa equidade de Deus em nos dar, obviamente, os ventos que podemos suportar, porque junto com o vento, ele também pode trazer o suporte. E é isso que acontece no texto. Então, perceba que aqui nós encontramos pescadores experientes no meio de um mar, mas de uma situação incontrolável. Sabe, eu acho que até de forma irônica, mas doída, sem dúvida alguma, Deus nos permite enfrentar tempestades justamente naquelas áreas que nós batemos o pé e garantimos que disso nós damos conta. Porque naquelas áreas em que nós reconhecidamente somos frágeis, nós já sabemos que não damos conta. Mas existe uma certa arrogância, uma certa soberba, uma certa autossuficiência impregnada no coração humano que nos faz achar que somos bons em determinadas coisas, em que fizemos tudo certo, em que nesse aspecto da nossa vida nunca iremos enfrentar problemas. E, paradoxalmente, é justamente ali que Deus, para nos quebrantar, para nos tornar maleáveis, menos soberbos, menos arrogantes, menos autossuficientes, muitas vezes nos toca, e mesmo quando somos cristãos comprometidos com Ele. O apóstolo Paulo, por exemplo, falava em determinado momento de um espinho na carne, algo talvez como uma doença, alguns comentaristas dizem doença nos olhos, que muitas vezes o fazia sofrer e questionar a Deus, e pedir a Deus, Deus, me livra disto. E a resposta de Deus não foi um livramento, a resposta de Deus foi, a minha graça te basta, porque quando tu és fraco, a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então perceba-se, não é porque necessariamente alguém é bom ou mal, mas é porque as tempestades da vida, de uma vida que ninguém controla, eventualmente podem fazer soprar ventos contrários sobre nós. Eles eram competentes, estavam no habitat que eles conheciam e dominavam, mas eles não dominavam a vida. E todas as circunstâncias que a vida, muitas vezes, usa para nos pregar peças, para nos fazer ver a fragilidade de cada um de nós. É nesse momento que, então, Deus
começa a agir. Na verdade, nós cremos que Deus já tinha todo esse script, todo esse roteiro devidamente decretado antes da fundação do mundo. Mas o grande problema é porque é um roteiro que nós não conhecemos. Sabe, a nossa vida, diz o Salmo 139, em cada um dos seus dias tem o controle de Deus, porque Deus conhece e determina cada um dos nossos dias, mas não necessariamente revela a nós cada um desses dias. Até porque se nós conhecêssemos o mapa e tivéssemos todo o conhecimento de tudo que nós vamos enfrentar na vida, para que Deus? Para que depender de Deus? Nos tornaríamos ainda mais autossuficientes e soberbos, porque temos o mapa e sabemos para onde ir. Daí porque, embora ele estivesse no habitat deles, conhecendo o que poderiam fazer naquela tempestade, como eles deveriam curvar o leme, arriar as velas, para que o barco não virasse, as ondas eram mais altas do que eles podiam suportar, e o vento era contrário. Nessa hora, à vista deles, não nos bastidores da história, onde ele certamente estava agindo, mas à vista deles, Deus começa a agir. Lembre-se que o texto diz que enquanto eles entraram no barco e foram, Jesus foi para o monte orar. A Bíblia não nos diz sobre o que Deus falou com Deus, porque ali era Deus falando com Deus, porque era Jesus Cristo, o Filho de Deus, falando com Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. E quando Deus fala com Deus, obviamente nem eu nem você vamos nos atrever a tentar adivinhar o que eles conversaram. Mas certamente, por causa do texto, é muito provável que eles conversaram sobre aquilo que iria acontecer naquele momento. Porque imediatamente quando Jesus desce, veja no versículo 25, entre 3 horas e 6 horas da manhã, na 4ª vigília da noite, foi ter Jesus com eles. E aí acontece algo extraordinário, queridos. Porque o que seria o ordinário? Que Jesus pegasse um barco, e diga-se de passagem, Deus também age no ordinário. Deus também cura quando o médico acerta um tratamento. Deus também livra quando um motorista prudente dirige de maneira correta. Deus também age quando a gente é previdente e não gasta todo o dinheiro que a gente tem e o que a gente não tem fica em dívidas. Deus não é um Deus só de milagres, grandes e majestosos e intervenções sobrenaturais. Deus também é um Deus que trabalha no ordinário, usando a nossa inteligência, a nossa capacidade que Ele mesmo nos deu. Jesus, então, poderia ir até eles como? Como se vai encontrar um barco no meio de um mar? De avião? A pé? Voando? Não. Jesus já tinha andado de barco com eles. Jesus poderia pegar um barco. Jesus poderia encontrá-los de barco. Mas é nessa hora, queridos, que eu gostaria de chamar a atenção. Você não apenas não controla a vida, mas você também não prevê e não controla a forma como Deus intervém na vida. Não existe um manual que diz assim, em situação X, Deus agirá Y. Em situação Z, Deus agirá K. Não. Deus, muitas vezes, com o controle de ser o Senhor do tempo e da história, da minha vida e da sua vida, sabe a melhor forma de agir. E veja que essa maneira esquisita que Jesus escolheu para chegar até eles e intervir na tempestade que eles estavam enfrentando, foi a maneira pela qual o impacto maior que Deus queria fazer na vida deles foi provocado. Diz que na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Aqui existe uma coreografia maravilhosa, né? Porque você compreende que existe uma poesia, ainda que esteja escrita em forma de prosa. Imagine os extremos aqui. Eles estavam a ponto de submergir no mar. Eles estavam apavorados e impotentes. E Jesus vai até eles sobre o mar, com a calma e a serenidade, como se estivesse andando sobre uma superfície firme, e chega até eles. E naquele momento, Jesus usa de um recurso extraordinário, de um recurso tal
que fez com que eles imediatamente, prestem bem atenção, imediatamente a atenção deles, apavorados e tementes que estavam, se desloca da tempestade para Jesus. No meio da tempestade, frequentemente nós somos engolfados pelo problema. Frequentemente a tempestade nos toma toda a atenção e toda a energia. Começamos a girar em torno do problema. Nossa vida se torna um redemoinho em que a força centrífuga nos puxa para baixo do problema. Eles estavam nessa situação, eles falavam, eles gritavam uns com os outros por causa do problema. Mas quando Jesus vem de maneira sobrenatural e extraordinária sobre a água, o que acontece? Imediatamente eles tiram o olhar de dentro do problema para Jesus. E aqui nós encontramos, queridos, um princípio. É que se estamos diante de uma tempestade que nos ameaça sufocar, submergir, tirar de nós tudo o que nós temos de mais precioso, é preciso deslocar o olhar da tempestade para Jesus. Porque se nada podemos fazer, e não podemos frequentemente fazer contra a tempestade, nós precisamos colocar o olhar em quem pode. Isso, a princípio, não é fácil. E não foi fácil para eles. Veja que no verso 26, diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, ficaram ainda mais aterrorizados, e não compreenderam, deram uma explicação do senso comum, daquilo que eles estavam vendo, e gritaram: é um fantasma, e tomados de medo, gritavam. Quando Deus começa a agir de maneira extraordinária na nossa vida, nem sempre nós temos a percepção perfeita que é Ele agindo. Fantasmas aparecem para nos assustar. Percepções limitadas, equivocadas sobre Deus assolam a nossa mente. É muito comum que as pessoas, quando estão sofrendo, cogitem de questionar e questionam a bondade de Deus. Por que Deus está me fazendo passar por isso? Cogitem e questionem a integridade de Deus. Deus me enganou, Ele me prometeu e não me deu. Eu orei tanto, pedi tanto e Ele não fez, fez o contrário do que eu pedi. Assim como eles viram fantasmas ao invés de perceberem Jesus, muitas vezes nas nossas tribulações e tempestades nós também vemos fantasmas ao invés de perceber Jesus. E cabe a Jesus naquele momento corrigir a nossa visão. E como é que Ele corrige a nossa visão? Diz o verso 27 que imediatamente Jesus lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. É maravilhoso compreender que basta nós sabermos que não estamos só na tempestade, que Deus está conosco, e este Deus é Ele e não outro, que isso já produz uma calma para enfrentar a tempestade. Veja, as ondas ainda estavam batendo no barco. Havia ainda risco iminente deles submergirem e naufragarem. Mas Jesus não resolveu o problema das ondas primeiro. Jesus não acalmou a tempestade primeiro. Primeiramente, Ele chamou a atenção deles pela maneira extraordinária, sobrenatural, esquisita, pela qual Ele aproximou-se do problema, e deixou claro que, independente de quem fosse o problema, ou do que fosse o problema, da dimensão e do tamanho do problema, Ele estava ali. Eu costumo dizer que o Deus a quem nós conhecemos, e que nos revelou Jesus Cristo, e que Jesus Cristo nos revelou a Ele, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas veja bem, que quando nós evocamos o Salmo 23, nós nos esquecemos que lá na frente do Salmo, diz que o Senhor é meu pastor e nada nos faltará, ou me faltará. Aí diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e me leva
águas tranquilas. Até aí nós cremos que Deus está conosco, né? Pastos verdejantes, águas tranquilas. Que ovelha não gosta de água boa e pasto abundante? Todos nós gostamos. Mas veja lá na frente, que ele diz que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Não é porque o mal vai deixar de existir, não é porque o problema vai ser resolvido, é porque no meio do problema, assim como Ele está conosco, no pasto verdejante, na água tranquila, Ele também está em meio ao vale da sombra da morte. Que maravilha, queridos! Deus não é um Deus que se ausenta. Deus não é um Deus que foge. É possível que Ele não evite o problema, mas Ele jamais evitará de estar com você no problema. E isso faz uma diferença total e completa. Se eu parar a mensagem agora, fechar a Bíblia, deixar de expor a palavra para vocês, e convidar algumas pessoas que estão aqui, e perguntar, ou der a oportunidade de essas pessoas dizerem assim: por favor, me conte uma experiência em que Deus estava no meio de um grande problema e bastou que você tivesse a certeza, a confiança e a alegria de perceber isso para que o problema começasse a ter uma dimensão diferente para você. Possivelmente, se eu propusesse isso a algumas pessoas aqui, muitas diriam assim: pastor, eu estava nessa e nessa situação, e o que mais me consolou e me confortou foi que Deus estava comigo. Ele não resolveu de imediato o problema, Ele não estalou os dedos e fez um milagre, eu não entendi que era Ele a princípio, parecia um fantasma, depois Ele se apresentou e disse: sou eu, não temais, tenha bom ânimo, e reforçou a minha fé. Onde está a fé aqui? Queridos, preste bem atenção. Se você juntar esse versículozinho aqui, que diz: não temais, e aquele outro lá na frente nós vamos chegar, quando Jesus diz para Pedro, lá no verso 31, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você vai entender que na Bíblia, medo e confiança são antagônicos, são os opostos. Medo é uma emoção real. Medo é algo que nos faz, inclusive, sobreviver. Mas quando o medo toma conta do nosso coração, ele só tem um antídoto: é a confiança. A confiança diminui o medo. Mas a confiança em quê? Se eu estou diante de um problema que eu não consigo resolver. Não é em quê, é a confiança em quem. Porque quando nós éramos crianças, bastava para nós uma mão segura de um pai ou de uma mãe para nos sentirmos absolutamente tranquilos. Muitos de nós passamos por perigos que nós não tínhamos nem a dimensão de quão perigosos eram. No entanto, Deus providenciou o livramento, e o livramento tinha a forma, o tamanho da mão de um pai ou de uma mãe que nos segurou e que nos deixou tranquilos naquele problema. Porque o que arrefece o medo é a confiança. E era isso, queridos, que Jesus queria ensiná-los. Ele poderia chegar chegando. Tempestade, se cale, acabe, mas se acalme. Mas o que ele queria ensinar era que a confiança nos ajuda a enfrentar o medo e o problema. Não necessariamente que nós vamos resolver. Não é uma confiança em nós mesmos. Eu tenho uma certa reserva a acreditar que basta autoconfiança para resolvermos os problemas da vida. É necessário uma atitude positiva, sem dúvida alguma. É necessário uma confiança de você usar os seus dons, seus talentos, suas capacidades, até o limite daquilo que Deus lhe deu. Obviamente que se você tiver meios de resolver,
Você ora a Deus, pede a Deus graça para usá-los de maneira sábia e correta, e vai lá e resolve. Mas nós estamos diante de situações, e esta é uma típica situação, em que tudo que aqueles pescadores poderiam fazer, eles já tinham feito. Então não era confiança em si mesmo. A questão não era uma autoconfiança, era uma confiança do alto. Por isso que Jesus se apresenta e diz assim: não tema, sou eu, tenha um bom ânimo. E imediatamente, daquela pequena multidão de 12 apóstolos, a narrativa agora, como se fosse uma cena de cinema, de um filme, se fecha na pessoa de Pedro. E Pedro, então, se torna o protótipo daqueles outros 11 discípulos e o protótipo de todos nós. Em certo sentido, assim como foi com Pedro, poderia ser com qualquer um dos discípulos que estavam ali, e frequentemente é com cada um de nós. Porque na hora em que Jesus se apresenta, Pedro quer uma garantia, um teste de que Deus estava com ele, que aquilo não era um fantasma, não, era Jesus mesmo, exatamente como nós fazemos. Mas veja bem como é contraditória a experiência de Pedro. Porque Pedro estava dizendo assim: Senhor, eu preciso sentir, eu preciso ver, eu preciso tocar. Se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Mas a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas Pedro queria experimentar Deus. Pedro queria testar Deus, assim como nós fazemos frequentemente. E achamos que, ao fazer isso, a nossa fé será reforçada. Mas na experiência de Pedro, muitas vezes nós nos vemos justamente por quê? Porque imediatamente Jesus o convida, diz o texto, quando Pedro, no versículo 28, diz assim: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, Jesus responde no versículo seguinte, 29, dizendo assim: venha. E Pedro, diz o texto, sai do barco, desce do barco e anda por sobre as águas e vai ao encontro de Jesus. Naquele momento, Pedro entendeu que se o seu olhar estivesse fixo em Jesus, que estava se apresentando diante da tempestade que eles enfrentavam, bastaria. E frequentemente é assim. Quando Deus intervém na nossa vida, cativa o nosso olhar, atrai a nossa confiança, nós confiamos nele e dizemos: Senhor, contigo eu posso vencer essa batalha, contigo eu posso passar por esse problema, contigo eu posso enfrentar esse dilema, contigo eu posso enfrentar essa batalha e essa tempestade sem naufragar, seja ela qual for. Mas aí acontece um fenômeno também muito comum, que é quando nós tiramos o nosso olhar de Deus. Veja que logo depois, diz o texto no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. A palavra reparar aqui, que é uma palavra até mais antiga no nosso vocabulário aqui português, é a palavra fixar os olhos. Na verdade, o segredo aqui desse texto está nas expressões que referem-se ao olhar. Se você olhar direitinho aqui, você perceberá que o olhar indica onde está a confiança dos seus discípulos e também o que eles conheciam de Deus. Então, quando eles olham, eles veem um fantasma. Deus corrige a maneira de ele olhar e Pedro quer experimentar. Enquanto ele olha para Jesus, ele está sobre as águas. Mas quando ele olha para a tempestade, ele submerge. E diz o texto que ele começou a submergir. E qual foi a iniciativa dele? Gritar: salva-me, Senhor. Então perceba que, de certa maneira, é assim que acontece frequentemente conosco. Deus se aproxima da nossa tempestade. Obviamente que Ele, para se aproximar, Ele tem um propósito que nós passemos dessa tempestade. Algumas vezes Ele nos livra da tempestade, mas frequentemente Ele nos permite e até direciona tempestades, ventos contrários, porque mais importante do que a tempestade é a experiência que nós vamos tirar dela, o que nós vamos aprender com ela. Então, no meio da tempestade, Ele aborda a nossa vida de uma maneira extraordinária, inusitada, diferente.
Ele anda sobre as águas, mostrando o controle sobre tudo, mas não necessariamente resolve a tempestade. E no momento em que se aproxima de nós, nós temos a tendência de querer experimentar que aquilo é verdade, testar que aquilo é verdade, se podemos realmente confiar, se Deus realmente é aquele que está diante de nós, se Ele realmente está presente. E aí dizemos: Senhor, se for o Senhor, me permita andar na Tua direção. E andamos. E, obviamente, que à medida que nos aproximamos de Deus, a nossa confiança é reforçada. Mas há momentos de fraqueza em que olhamos a tempestade e aí começamos a submergir. E quando nós começamos a submergir, aí só existe uma coisa que pode nos livrar de nos afogar. E está aqui no versículo 31. É quando diz que prontamente Jesus estende a mão, toma e então, trazendo Pedro para ambos subirem ao barco, diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja que até agora o barco continuava assolado por ondas, continuava a tempestade. Qual era a grande lição? O que Pedro precisava aprender? A confiar. A confiar em quê? Na presença soberana e controladora de Deus em todas as tempestades que nós passarmos, irmãos. Não há uma única tempestade na nossa vida que Deus se ausente, não há nenhuma tempestade que Ele não controle. E no momento em que estamos enfrentando, o nosso olhar de confiança é fundamental. Ou fixamos em Deus, em Jesus Cristo, ou olhamos para baixo. E se olharmos para baixo, obviamente que o problema será imensamente maior do que o poder de Deus que pode contemplar o nosso olhar. Só depois disso, quando a lição foi dada, aqueles discípulos assimilaram, Pedro compreendeu que poderia estar sobre as águas se tivesse o olhar fixo em Jesus e não precisava submergir se olhasse para a tempestade. Somente aí, diz o texto, que eles subiram ambos, verso 32, para o barco, e aí cessou o vento. O texto termina maravilhosamente bem. Essa é uma das histórias que tem começo, meio e fim maravilhosos. Porque veja o que é que acontece. De homens atemorizados pela tempestade, eles haviam se tornado homens que adoram o Senhor da tempestade. Porque diz o verso 33 que os que estavam no barco, Pedro e os discípulos, amigos deles, os apóstolos de Jesus, o adoraram, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. A compreensão perfeita de quem Jesus era só foi possível por causa da tempestade. Compare agora, querido, o que eles achavam que era e o que eles aprenderam que era. Quando eles viram Jesus se aproximando, eles gritaram: o quê? É um fantasma. Uma figura etérea, desconhecida, fantasmagórica, amedrontadora, distante, não acessível. E de repente, pela experiência que eles passam, eles aprendem ali que Jesus era o Filho de Deus, verdadeiramente o Filho de Deus, e que aquele que tiver ali o milagre de andar sobre as águas e de entrar no barco com eles, era o Filho de Deus. A questão era a tempestade? Não, irmãos. A questão é o filho doente? Não. A questão é o problema de desarmonia conjugal? Não. A questão é a falta de dinheiro? Não. A questão é a tempestade, dê o nome a ela que você quiser? Não. Todas elas nos fazem entristecer, chorar, sofrer, doer, sem dúvida alguma. A questão é, nessa tempestade, ao final dela, quem vai ser Jesus para nós? Um Deus ausente? Um fantasma distante? Ou o Filho de Deus? Quem vai ser Jesus para nós?
que mais me surpreende nesse texto, sabe o que é, irmãos? É que esses discípulos não eram estranhos a Jesus. Eles eram discípulos porque seguiam a Jesus, porque o significado da palavra discípulo é quem seguia Jesus. Eles eram aqueles, inclusive Pedro, que desde o comecinho Jesus diz: vinde comigo e eu vos farei pescadores de homens. E eles deixaram tudo e caminharam e viveram com Jesus cotidianamente, intensamente por 3 anos e meio. Portanto, nós não estamos falando de povos pagãos que nunca tinham ouvido falar de Deus ou de Jesus Cristo, mas gente que estava junto com Jesus. O que nos mostra que é possível que você esteja na igreja, convivendo com Jesus, conhecendo a palavra, sendo cristão, porque desde pequenininho você é, seus pais eram, seus avós eram, e você então foi criado nesse ambiente em que Jesus não é uma palavra desconhecida, em que Deus não é uma palavra desconhecida. Mas quando é que você conhece Deus profundamente? Na tempestade. Na tempestade, o nominalismo da sua fé, a autossuficiência da sua atitude, a soberba de achar que tem tudo no controle, caem por terra. Na tempestade o barco balança e você tem medo. Na tempestade você se questiona se fez alguma coisa errada, mas se lembra que Deus está ali com você. E se Deus está ali com você e determinou que você ali estivesse, para que Ele estivesse com você, então não é por acaso que você está passando isso. Eu não vou estabelecer regra, mas frequentemente mesmo, Deus faz o nosso barco balançar e a gente tem que enfrentar tempestades para que algumas coisas que nos dão uma falsa segurança na vida, um falso contentamento ou prazer, um falso poder, uma falsa impressão de que estamos no controle e a vida está com ventos favoráveis a nós, de repente se desfaça. Diante dos nossos olhos se desfaça. Eu costumo dizer, queridos, que por trás de cada medo existe algo que nós nos apegamos aferradamente e que nos dá segurança. E muitas vezes esse algo que nós nos apegamos aferradamente tem o lugar de Deus ou o lugar que Deus deveria ter na nossa vida. Por que nós ficamos assolados de medo quando começamos a ter problemas de ordem financeira? Não é apenas porque nós precisamos do dinheiro, mas é porque frequentemente nós temos a falsa sensação de que o dinheiro nos dará garantia de sobreviver. Mas, queridos, rico morre. Tragédias alcançam pobres e ricos. Dinheiro não garante nada para ninguém. Por que nós estamos muitas vezes tão preocupados com a imagem que nós temos diante das pessoas e nos aferramos a ela e imaginamos que devemos dar sempre uma boa impressão à sociedade ou àquelas pessoas que elas nunca podem saber das nossas fragilidades? Por quê? Porque, no fundo, achamos que se nós mostrarmos a nossa fragilidade, nós estaremos vulneráveis. Nós precisamos de uma boa imagem para que as pessoas achem que nós somos aquilo que nós sabemos na tempestade que não somos. Nós somos frágeis, somos limitados, somos extremamente carentes. Claro que nós temos que vencer as dificuldades e nos mostrar fortes, mas nem sempre conseguimos. Irmãos, eu não sei você, mas é possível que uma das profissões em que se precisa de mais coragem é de um pescador. Essa figura do pescador está ficando, assim, perdida, né? Porque hoje nós falamos de pescadores em grandes barcos. Mas você já foi aqui em Tambaú, de madrugadinha, ou no final da tarde? Você viu os barquinhos que eles saem para o mar? Você se imagina dentro daquele barquinho, enfrentando esse mar imenso, 30, 40 metros de profundidade,
sem uma bússola, se guiando apenas pelas estrelas e pelos acidentes geográficos, sem controle das tempestades. Você se imagina jogando redes, sem saber o que vai ser pego, sem saber se o barco vai aguentar, e muitas vezes tendo que cortar as cordas das redes, porque se tentar puxar o peixe ou o cardume para dentro, é possível que o barco vire. Esses homens eram treinados a não ter medo, porque se tivessem não eram pescadores. Mas aqui estava uma situação que mesmo homens treinados a não ter medo estavam amedrontados. A coragem deles não era suficiente. Deus queria ensiná-los a confiar em alguém que era superior à tempestade. E confiar nele não como um fantasma, mas como o Filho verdadeiro de Deus. Eu sei que você deve estar pensando assim, eu já li uma história, pastor, parecida com essa. E naquela história, Jesus não andava sobre o mar. Jesus dizia assim: mar, aquieta-te, vento, acalma. Naquela outra história, Jesus já estava no barco, ele não anda sobre o mar. É porque são duas histórias diferentes. Os evangelistas narram duas histórias diferentes. Uma em que Jesus já estava no barco e outra em que Jesus chega para o barco. Sabe o que isso significa? Que há algumas situações em que Jesus já está no barco, mas isso não impede que a tempestade venha. Mas há situações em que você está no barco sozinho e Jesus precisa se aproximar de você. Figuradamente, nós estamos falando de duas situações diferentes que podem estar aqui descritas na experiência de cada um de vocês. Em algum momento, Jesus já entrou no barco e você o colocou no barco. No barco da sua vida, ele tem acesso. Isso não impede que a tempestade venha. Mas é possível que você esteja sozinho no barco e Jesus precisa entrar no barco. Eu não sei qual é a sua situação. Naquele filme com o qual eu introduzi, que vai ser o filme que nós vamos usar no Homens de Valor desse ano, há momentos, queridos, de puro pavor. E há momentos em que fica muito claro que tudo pode, por uma fração de segundo, dar tudo errado. No final, que eu não vou contar com detalhes, dá tudo certo. Mas não necessariamente isso acontece na vida. Porque confiar em Deus não é necessariamente confiar que tudo, absolutamente tudo, de ruim e de mal, deixará de acontecer na sua vida. Mas é confiar que, apesar de todo o mal, Jesus estará com você no barco. Eu gostaria de convidá-lo a trocar agora de olhar. De, ao invés de olhar para a tempestade em que você está passando, você possa colocar o seu olhar em Jesus. Eu não garanto que amanhã de manhãzinha a tempestade terá acabado. Mas eu garanto uma coisa. Você, ao invés de ser tomado pelo medo no meio da tempestade, você será tomado pela consciência plena e pela paz e serenidade que ela produz do fato de Jesus estar com você. Eu gostaria de convidar você nesse momento a fazer comigo uma oração simples. E eu não sei as tempestades que todo mundo aqui está passando. Deus sabe. Alguns ocultam as suas tempestades por várias razões. Outros, eventualmente, não aguentam e as revelam. Nós oramos uns pelos outros. Mas é possível que haja tempestades que só você, sua família, só você, sua esposa, só você, seu esposo, só você e seus pais, só você e seus filhos, só você e um amigo muito íntimo estão sabendo. Mas há uma pessoa que sabe. Há uma pessoa que enviou o barco. E há uma pessoa que está indo na sua direção. Acolha. Acolha esse Jesus. Confie que Ele é o verdadeiro Filho de Deus e que Ele está com você na tempestade. Então eu lhe convido a
curvando a sua cabeça e fechando os seus olhos, apresentar a sua tempestade diante de Deus. Apresente sua tempestade. Sabe, orar é falar com Deus. Orar é reconhecer que precisamos de algo maior do que nós. Orar é precisar de Deus e não ter vergonha de dizer isso, porque na tempestade nós somos fragilizados justamente para isso, para reconhecer Jesus como Filho de Deus e ter nele a nossa confiança depositada. Então, seja qual for, nós vamos orar nesse momento e eu gostaria de convidar você a colocar a sua confiança no Senhor e no poder dele no meio da sua tempestade. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nós ouvimos a Tua voz, nos fazendo lembrar o texto da Tua palavra, essa experiência tremenda que os Teus discípulos passaram de conhecer o Teu Filho Jesus verdadeiramente, profundamente, em meio a uma tempestade. Nós somos nesse momento, Pai, cobrados a lembrar das nossas tempestades. Algumas são conhecidas de nós, porque já passamos semelhantes tempestades. Outras são novas, inusitadas, nos pegaram de surpresa, não estávamos preparados para elas. Talvez para alguns as nossas tempestades sejam pequenas, mas se são tempestades, para nós elas são enormes, porque mostram a nossa incapacidade, a nossa fragilidade. E é nessa hora, Pai, que sem vergonha, sem medo, nós dizemos: Deus, tenha misericórdia de nós. Se aproxima do barco, porque ele está afundando. Venha Tu, ó Deus, por sobre as águas da tempestade que nos assola, e nos dá, ó Pai, a clara visão de que, não importando o tamanho das ondas, nem a força dos ventos, se o Senhor nos tomar pelas mãos e entrarmos juntos no barco, estivermos juntos no barco, o Senhor se revelará como o único Deus verdadeiro na nossa vida, aquele que acalma o mar, aquele que acalma a tempestade, aquele que nos dá a paz e a serenidade para enfrentá-la. Oh Deus, eu não sei o que cada pessoa ou família aqui está passando no cotidiano da vida. Só Tu sabes. Mesmo aqueles, ó Pai, que têm compartilhado de suas dores e de suas lutas, só Tu sabes a profundidade e a intensidade dessa dor e dessa luta. Mas Tu sabes, sabes mesmo. E não somente sabes, Tu tens um propósito em tudo isso. E é o propósito de, antes mesmo de resolver o problema, nos ensinar quem és Tu e como nós podemos confiar em Ti. Que podemos voltar o nosso olhar para Ti e saber que Tu és o Filho de Deus. E que Tu estás conosco e não nos abandonaste, nos dando alento e força e sabedoria e amor para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, confiando que aquilo que nós não pudermos fazer, Tu farás de maneira miraculosa e poderosa. Ó Deus, ensina-nos a, no meio da tempestade, ao invés de nos afugentarmos, sermos tomados pelo medo e evitarmos a Tua presença, nos revoltarmos contra Ti. Ajuda-nos a olhar para Ti, a ir na Tua direção, a confiar mais, a depender mais, a buscar mais, a nos quebrantar mais, porque é exatamente isso que Tu queres quando nos permite passar pela tempestade. Ó Deus, dá-nos a Tua graça para que o impossível aconteça. Pedimos que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, olhe para nós e, dentro do Teu querer e da Tua vontade, ponha a Tua mão e resolva aquilo que nós não conseguimos resolver. Acalme o que está tumultuado na nossa vida. Trate da circunstância com o poder que só Tu tens e que homem nenhum tem. Resolva-os da maneira que só tu podes resolver. E que nós sejamos apenas cooperadores contigo, se necessário for,
que não atrapalhemos com a nossa incredulidade, com a nossa soberba, com a nossa autossuficiência, de não buscarmos a Ti. Pelo contrário, fragiliza-nos para que sejamos fortalecidos pelo Teu poder e pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.